Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Prezado diácono Miron, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, nós acabamos de escutar a palavra de Deus. Esta palavra que nos toca suavemente, mas ao mesmo tempo ela vai rasgando a nossa consciência, fazendo com que nós possamos pensar, fazer uma avaliação das nossas atitudes e assim tomar uma decisão a favor de Deus, do seu reino e da boa nova que Jesus traz aos nossos corações. A primeira leitura que nós hoje escutamos da carta de São Paulo aos Efésios, ele aqui vai fazer uma analogia da relação que existe entre Cristo e a igreja com a relação do esposo com a esposa. E aqui Paulo utiliza um termo que é próprio do seu tempo, da sua cultura, e que hoje muitas vezes é mal entendido e compreendido, quando fala da submissão da mulher em relação ao marido. Meus irmãos e minhas irmãs, esta submissão, entendida em um contexto cultural, ela precisa ser compreendida muito mais na relação de Jesus, o esposo, com a igreja, a esposa. E, portanto, a igreja, a esposa de Cristo, ela deve ser a ele submissa, no intuito de acolher a sua palavra, os seus mandamentos, o seu ensinamento, e para que, tendo a docilidade de acolher esta palavra, ela possa então viver na fidelidade ao seu esposo, que é Jesus. E quando fala da relação entre um homem e uma mulher, eu penso que é mais interessante que a mulher e o homem possam pensar naquele termo que vem na sequência, que nós chamamos de amor. E então ele lembra que o marido, ele deve amar a sua esposa, porque ninguém odeia, ninguém despreza a sua própria carne. E, portanto, deste modo, deve ser a atitude do marido, do esposo, para com a sua esposa, uma atitude de puro amor. Meus irmãos e minhas irmãs, no fundo, o que Paulo quer também transmitir a nós é esta relação harmoniosa que a família é convidada a ter, sobretudo quando ela se propõe a viver estes laços de amor de um modo muito estreito. Na sequência, nós escutamos o Evangelho,
onde Jesus nos conta duas pequeninas parábolas para ilustrar o que é o reino de Deus. Eu fico pensando, quando leio o Evangelho tantas e tantas vezes, que Jesus deveria ter uma vontade muito grande no seu coração, no seu íntimo, de que nós pudéssemos compreender o que é o reino de Deus, que Ele veio trazer consigo, que é a sua própria pessoa, que é a sua mensagem, que é uma realidade que fecundada em nossos corações, que deve ser terra boa, é capaz então de crescer e de se tornar um lugar de acolhimento para as verdades de Deus, como um lugar de acolhimento para os irmãos. E assim Jesus tem tanta vontade que nós vamos encontrar muitas parábolas contadas por ele para ilustrar a nós o que é o reino de Deus. E hoje ele compara o reino com duas realidades bem pequenas. A semente de mostarda, que quase não se enxerga pelo seu tamanho, e o fermento que, depois de misturado na massa, a gente já não mais consegue vê-lo, percebê-lo, mas ele carrega esta força de transformação, fazendo crescer. E então nós podemos hoje dizer que o reino de Deus é tudo aquilo que começa pequeno nas nossas vidas, mas que tem no final um tamanho grandioso. Assim são as coisas de Deus em nós. Elas nunca começam grandiosas, elas começam sempre pequeninas e aos poucos elas vão crescendo, tomando forma, ganhando tamanho, e quando nós percebemos, é uma realidade que ultrapassa o nosso ser e que nos envolve por inteiros, envolvendo também aqueles que estão ao nosso redor. Esta é a experiência do reino que Jesus hoje nos convida a fazer. Por exemplo, de tudo que nós estamos escutando aqui hoje, será que alguma palavra desta fecundou o nosso coração, tocou a nossa consciência, para que de um modo pequenino ela possa então começar um processo de transformação, de modificação da nossa vida? É assim que as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida, de um modo muito simples, mas que no final tem um tamanho gigantesco. Que nós possamos adentrar nesta dinâmica do reino, que nós possamos acolher todas as pequenas sementes que Deus planta em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.